A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD, né? Trataremos nessa tarde sobre a lição de número 2, né? Falando também um pouquinho do segundo trimestre, que é sobre a igreja eleita, né? Redimida pelo sangue de Jesus e selada com o Espírito Santo da promessa, que é essa aqui. E nós trataremos hoje sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Mas antes, gostaria de dar uma dica a todos, para nós podermos compreender um pouco melhor sobre esse segundo trimestre. Seria bom que os irmãos e irmãs e ouvintes pudessem ler todo o capítulo, todo o livro, melhor dizendo, dos Efésios, né? Carta de Paulo aos Efésios, todos os 6 capítulos, lê também 18 e 19, os capítulos 18 e o capítulo 19 do livro do Atos dos Apóstolos, que vai falar também sobre esse povo da Ásia Menor, né? Os Éfesos. E também lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de 1 ao 7, que é a carta do apóstolo João. Uma das 7 igrejas é a igreja de Éfeso, que também vai falar sobre este povoado lá da Ásia Menor, né? Bom para nós termos uma melhor compreensão sobre o que nós estamos estudando sobre a igreja de Éfeso, né? Ou a carta de Paulo aos Efésios. Dando seguimento aqui, falando um pouco sobre a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, é interessante nós observarmos o texto-chave, ou a palavra-chave desta lição de número 2, que fala o seguinte: a sublimidade significa a condição do que é elevado, grandioso, estado do que está acima do humano, qualidade do que é divino. Você pode encontrar isso no dicionário Aurélio, né? E é interessante porque para ter uma sublimidade dessa bênção tão grandiosa, só pode ser alguém que seja divino e elevado, né? Alguém que está acima de nós, que é muito maior que nós, pois nós somos limitados, né? E, na verdade, não temos nem condições de nós mesmos ter esta bênção a qual Ele nos prometeu, a qual nós veremos adiante, né? É só pela sua misericórdia, por isso que devemos louvar e engrandecer o nome dEle. Pois se não fosse por Ele, por sua infinita misericórdia, nada disso se concretizaria e nós nem estaríamos aqui, se não fosse a misericórdia da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gostaria de ler o texto áureo, né, desta lição, desta segunda lição, que está no livro da Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1 e versículo 3, que diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Né? A verdade prática nos fala o seguinte: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Glória a Deus. Nossa leitura bíblica em classe está no livro, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, e os versículos do 9 ao 14. Vou ler aqui bem rapidinho. Que diz o seguinte, o versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis,
depois que ouvistes a palavra, a verdade, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Glória a Deus. Amém? Se não fosse essa bênção tão maravilhosa, o que seríamos de nós, irmãos? A gente iremos ver que essa bênção, a qual Deus deu, ela é centralizada em Cristo. A gente vamos ver aqui sobre o cristocêntrico, né? Ou a centralização em Cristo, pois tudo passa por ele, né? Uma certa feita ele falou lá no final do capítulo 28 do livro de Mateus, que diz que todo o poder foi lhe dado no céu e na terra, né? Tudo está com ele, tudo pertence a ele, ele está desde a eternidade. Nós iremos ver em alguns versículos que antes que o mundo foi criado, ele já existia, ele é eterno, né? Ele, por sua infinita misericórdia, se encarnou para vir morrer e salvar a humanidade. E é só por misericórdia, porque nós não somos merecedores de nenhum dos seus benefícios, de nenhuma das suas bênçãos, que a nós foi revelado, né? Estava meditando um pouquinho, lendo, e vi que os profetas de antigamente, eles falavam muito sobre o Messias que viria. E de fato se cumpriu que o Messias veio, né? E palmilhou a terra lá de Israel e apresentou o reino de Deus para a humanidade, a qual não conhecia, através de seu filho. Porém, teve algo interessante que em nenhum momento os profetas falou sobre a igreja. Como seria o desenvolvimento dessa igreja após a vinda de Cristo, sua morte e sua ressurreição, né? Isto ficou oculto até a vinda de Cristo, até sua vinda, morte e ressurreição. E Paulo teve por bem, através do Espírito Santo, de nos falar, através do Espírito Santo, de revelar-nos esse conhecimento que tinha ficado oculto muito tempo antes, né? E graças a Deus que nos tornou conhecedor de tal bênçãos espirituais, que são inefáveis, é verdade, e imerecidas. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, sempre vou usar esse termo, parece até corriqueiro, mas é necessário que se use esse termo, porque se não fosse a misericórdia de Deus, que seríamos nós? Nós estaríamos perdidos. A Bíblia diz que a misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos, não é verdade? Né? Mas, adentrando um pouco mais aqui na lição, vamos para o primeiro tópico, que diz o seguinte: a nova posição em Cristo, né? Eu listei aqui algumas coisas, né, sobre esta nova posição em Cristo, e eu vou falar um pouquinho sobre as bênçãos, né? Eu listei aqui, são 3 tipos de bênçãos: a bênção do Deus Pai, as bênçãos de Deus Filho e as bênçãos de Deus Espírito Santo, né? Bênção do Deus Pai está lá no livro dos Efésios, a qual nós lemos, né? Está na nossa leitura bíblica em classe, né? Efésios 1 e 3, né? Que é uma bênção: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, qual nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Veja que a bênção do Deus Pai, ela já centraliza em Cristo essas bênçãos. As bênçãos do Deus Filho, Efésios 1 e 7, diz o seguinte: em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, né? Essa bênção veio através da morte do seu Filho, a qual nos redimiu e nos deu uma nova oportunidade, tendo em vista que o elo que nós tínhamos com Deus lá no princípio foi rompido por Adão, né? Adão fez esse rompimento desse elo, a qual havia a perfeição. Deus havia o criado perfeito, mas o pecado separou. Por isso que nós falamos muito que nós estávamos mortos, e a Bíblia também fala, corrobora com isso, em nossos pecados e delitos, mortos separados, nós estamos bem vivinhos, né?
A humanidade está bem vivinha. Só que essa morte fala de morte espiritual e fala da separação entre Deus e o homem e Deus, né? E Cristo veio para restabelecer essa separação através da morte de seu Filho, né? Veio nos reconciliar com o Pai. A palavra diz que nós fomos reconciliados com o Pai e assim fomos feitos co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, das suas bênçãos espirituais que nós estamos estudando. Também fala sobre as bênçãos de Deus, Espírito Santo, né? Eu estou falando Deus porque a Trindade, todos eles são Deus, dados seus devidos atributos, cada um tem um atributo diferente, mas sabemos e entendemos que a Trindade, eles são trino, uno, são três em atributos diferentes e um porque ambos são Deus e convergem entre si para o louvor da glória da Trindade. Amém? A bênção de Deus Espírito Santo é em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, que diz o seguinte: em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Deus é maravilhoso. Deus é misericordioso. Deus é tão bondoso que, além de nos salvar através de seu Filho, né, e nos selar, como a Bíblia fala, com o selo do Espírito Santo, que é a garantia, né, dessa promessa que ele fez, e o penhor também, que nos garante em Cristo, né, tudo em Cristo, que nos levará para desfrutar dessas bênçãos espirituais na eternidade. Já começa aqui na nossa aceitação em Cristo Jesus, que recebemos o selo do Espírito Santo, ou a garantia daquela promessa dada, que ele voltará e levará o seu povo, né? Assim é o selo do Espírito Santo que nos sela e nos garante que agora somos de Deus através de Cristo, né? E também iremos desfrutar eternamente, né? É uma coisa que é um pouco, como eu posso dizer, incompreensível à mente humana, né? Muitas pessoas não conseguem compreender como isso pode ser possível, né? Como isso pode, ou como pode haver verdade nisso, né? Uma coisa que nós sempre falamos é que tudo é possível através da fé, através daqueles que creem, né? Daqueles que acreditam, né? Creem e obedecem, né? Através da nossa fé. Nós temos que pôr a nossa fé em exercício para compreender e pedir sempre sabedoria ao Eterno, né? Tiago 5, eu sempre cito esse versículo que eu tomo como exemplo para mim próprio, que às vezes falta a compreensão de alguns temas da Bíblia. Aí eu me lembro sempre desse versículo que diz, Tiago capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance rosto, pede-lhe-se-á e ser-lhe-á dado. Amém? Assim é o nosso Deus, que nos atende em todos os momentos. Agora, pedis com fé, né? Versículo 6 diz: pedis com fé e não duvidando. Amém? Falar um pouquinho também sobre a doxologia, né? Essa palavrinha difícil, né? É uma palavra grega, né? Que significa doxo, significa glória, e logia significa estudo ou palavra. Ou seja, a glória da palavra, né? Ou a glória do estudo, né? Como queira se adequar mais essa palavra grega. O que eu quero dizer com isso, né? Que em tudo nós devemos glorificar e adorar a Deus. Através da sua palavra, através de experiências tidas com Ele, porque muitas vezes nós conhecemos a palavra de Deus, ou como eu posso dizer, nós conhecemos sobre Deus, né? Lembrei agora dessa palavra. Nós conhecemos muito sobre Deus, mas conhecer Deus, né? Conhecer a Deus a fundo, é só através das experiências e a intimidade com Ele, né?
E para podermos nós glorificarmos Ele, e essa glorificação e exaltação que o apóstolo Paulo aqui falou no livro dos Efésios, aqui no capítulo 1, a partir do versículo 3, né, até o 14, ele faz essa glorificação através de palavras, né, de exaltação a Deus, né, chamando Ele de bendito, né, Deus e paz, falando da Trindade, de toda sorte de bênçãos espirituais que Ele nos concedeu e nos revelou através dessa carta. Isso só é possível se nós tivermos experiência com Ele. Porque muitas vezes o que nós vamos ler, né, nós vamos conhecer um pouco sobre Deus. Eu digo um pouco que é um pouco mesmo. Deus, na sua essência, é muito maior do que apenas esses livros a qual Ele nos deixou. Para nós aprendermos um pouco sobre Ele. Mas conhecer Deus é só através de experiências, né? Se não houver experiência com Deus, não tem como conhecer Deus, né? E conhecer Deus é através do seu Espírito Santo, através de jejum, oração e consagração. É que o nosso espírito se aproxima mais do Espírito de Deus, que se aproxima mais de Deus, e assim nós conhecemos um pouco mais de Deus, né? Através da sua essência, né? A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que todos que o adorem em Espírito e verdade. É assim que nós iremos conhecer um pouco mais do Deus Criador, do Deus a qual nós servimos. Amém? Aqui ainda no primeiro tópico, né? E no segundo subtópico, que vai falar sobre as bênçãos espirituais, né? Eu listei aqui 8, né? Tem muito mais, irmãos, a gente sabe. Se a gente, a partir do momento que a gente vamos lendo a Bíblia, né? Vamos lendo a Bíblia, nós vamos descobrindo quantas e quantas bênçãos Deus tem para nós. E as bênçãos, como a própria palavra diz, são bênçãos espirituais, né? Porque lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 45, fala sobre a bênção material, né? Vamos ler? Lembrei agora desse versículo. Mateus 5, 45, né? É uma bênção que Deus dá para toda a humanidade. Que fala o seguinte, 5,45 de Mateus. Para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Essa é uma bênção de Deus destinada para todos. A luz do dia, mais um dia de vida, né? Que desfruta, que vê a chuva que Ele dá para regar a terra, desculpe, e para alimentar através da água todas as pessoas, os animais, todos os seres vivos, né? Que a água é a essência de todas as coisas. Sem ela, nós estaríamos mortos. Tanto é que nosso corpo, segundo a ciência, é constituído por 70%, se eu não estou enganado, de água. Nosso corpo é constituído. Então, essa bênção Deus fez e faz que caiam sobre todos, bons e maus, e que o sol se levante sobre todas as pessoas. Mas a bênção espiritual, não. Essa daqui é só para aqueles que escolhem servir a Cristo, né? Se arrepender do seu mau caminho, se converter do seu mau caminho, e assim servir a Ele, né? E assim o adorar. E assim o exaltar e render glória e louvor, né? A doxologia, a qual falei há pouco, né? Essas bênçãos não podem alcançar a todos, né? A salvação, sim, ela é universal, né? A salvação é para todos. É inserida em todos os povos e nações e línguas, né? Embora que a Bíblia algumas vezes vai falar que ele veio para muitos, né? Parece até uma incongruência da Bíblia, mas não é. É simplesmente uma interpretação que se faz que Deus mandou seu Filho para salvar todos, mas nem todos querem a salvação. Por isso que a Bíblia às vezes fala sobre muitos, né? Que alcançou a muitos. Sempre, algumas vezes, você, quando estiver lendo a Bíblia, acerca da salvação, vai ouvir essa palavra, não a todos, ou a muitos, né? São aqueles o que quiseram e querem a salvação em Cristo Jesus. Pois ela é dada de graça, né? Porém,
é através do livre-arbítrio, é do teu querer ou não querer, né? Se tu quiseres e abrir seu coração, o Espírito Santo entra e faz morada, né? Como diz lá em Apocalipse 13:20. Bem conhecido o versículo. Mas se não, tu tomou a tua decisão de não querer. Foi o livre-arbítrio que foi te dado desde Adão, lá no princípio. Porém, eu sempre uso esse termo que vai haver a lei da semeadura, né? Toda ação vai ter uma reação. Toda escolha terá uma consequência. E a consequência do não aceitar a Cristo e não servir a Ele será a condenação. Simples assim, né? Mas não é isso que Deus quer para a humanidade. Não é isso que Deus quer para a tua vida. Você que estará me ouvindo através desse vídeo, que estará chegando a você, né? Que talvez esteja meio desesperado, né? Meio desesperançado com tudo que está acontecendo, de um mês, um pouco mais de um mês para cá, que tem avançado essa praga, essa pandemia, e está te deixando meio triste, meio desesperado, acha que é o fim. Não, a nossa Bíblia diz que tudo isso iria acontecer. Já aconteceu por muitas outras vezes, em muitas outras gerações, né? E assim nos alcançou na nossa geração. Mas a Bíblia diz que nós não devemos temer, porque isso não é o fim, né? Mas Jesus também disse, ó, olhais os sinais, olhais os sinais. Se está acontecendo é porque sua vida está bem próxima. E eu espero que você tome a decisão de servir e aceitá-lo, né? E se entregar a sua vida para Ele, que você vai ter uma experiência que você nunca teve na sua vida. Você vai ter uma sensação e sentir algo que você nunca sentiu. É algo sobrenatural, posso dizer como experiência própria, né? Que Jesus possa alcançar a tua vida. Ele morreu por tua vida também. Ele morreu para te salvar. Derramou o seu sangue por ti também, né? E espera de ti uma decisão que seja mais correta, né? Seja a melhor, que é aceitar e servir a Ele, pois Ele tem coisas maravilhosas para te dar, não só nesta vida, né? Estamos tratando de bênçãos aqui no segundo subtópico, só falando sobre bênçãos espirituais. Ele tem abençoado-te materialmente e quer também te abençoar espiritualmente, pois isso aqui tudo é passageiro, tudo isso aqui ficará. O que vai prevalecer é as bênçãos espirituais com Ele na eternidade, né? Que Ele nos dá aqui e eternamente. Glória a Deus. Como eu dizia, eu listei aqui oito palavrinhas aqui falando sobre as bênçãos espirituais. Primeira dela, que diz que Deus nos elegeu para sermos santos, né? Efésios 1:4 fala sobre isso. Segundo, predestinou-nos para sermos filhos. Essa predestinação é em Cristo. Não vou entrar aqui no mérito da questão de predestinação, né? Tem uma corrente teológica aí que uma vez salvo, salvo para sempre, desculpe, né? Isso não é verdade. A nossa Bíblia diz que Ele nos predestina em Cristo, ou seja, enquanto nós estivermos em Cristo, estamos predestinados a ser salvos, a salvação. Mas a partir do momento que tu abandona Cristo ou não quer mais a Cristo, é automático. Tu está predestinado à morte e à perdição, né? Como eu falei, não vou entrar no mérito, não vou me aprofundar nisso, que vai dar muito pano para manga. É um assunto que é difundido e discutido por muitos meios teológicos, né? Eu vou falar aqui do terceiro ponto, que diz o seguinte: Ele nos fez agradáveis para si. Vou voltar aqui para o livro dos Efésios e vou ler esse versículo, que eu achei bem interessante. Livro aos Efésios, capítulo 1, versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradável a si no amado. Glória a Deus, né? Ele próprio quis, né? Por isso que aqui se completa aquilo que Jesus disse: pois não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e dê fruto, né? E o vosso fruto permaneça, né? Quando nós estamos em Cristo, né, nós somos agradáveis para Deus. Como falei, tudo se concentra em Cristo. É cristocentria mesmo, né? Cristo é o centro, como a cabeça, né? Tem muitos versículos que falam Cristo é a cabeça e nós somos os membros, né? Somos o seu corpo,
como membros bem ajustados, né? Mas ele é a cabeça. Ele é o dominador e nele está sobre tudo e todos. O 4 diz o seguinte: remiu-nos por meio do sangue de Cristo. 1:7. Vou ler também aqui. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Glória a Deus. O 5 diz o seguinte: acolheu-nos por sua vontade redentora. Só Deus que faz isso. 6, revelou-nos a palavra da verdade. 7, selou-nos com o selo, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. 1:13, parte B de Efésios. E 8, garantiu a validade da promessa. 1:14 aos Efésios também. Glória a Deus por isso, né? Essa aí, irmãos, ouvintes, né? Todos que estão nos acompanhando. Essa é umas das muitas bênçãos que Deus tem para nos dar, né? Citei aqui 8. Como falei, tem muito mais, porque Deus tem bênçãos incontáveis até, né? Incontáveis. E tudo isso é pela sua graça e misericórdia, né? Graça, entre outras palavras, quer dizer um favor não merecido, ou um favor imerecido. É algo que nós não mereceríamos, ou não merecemos, na verdade. Pois se não fosse por essa graça e misericórdia, que é muito grande do nosso Deus, todos nós certamente seríamos consumidos, né? E não estaríamos nenhum. Porque Paulo fala no capítulo 5, versículo 8 de Romanos, eu lembrei agora, né? Que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deixa eu ler aqui, né, para completar o versículo. 5 e 8. Que diz o seguinte: mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Que amor, irmãos! Que amor grandíssimo! Que amor maravilhoso! Glória a Deus, né? Sendo nós ainda, sem conhecermos a Ele, sendo pecadores, ignorantes, Deus mandou o seu Filho para morrer por nós, porque assim Ele quis, né? Assim era do seu agrado. Ele queria nos reconciliar com Ele próprio, né? Já que nós, como eu falei anteriormente, lá em Adão, quebramos o elo da perfeição, a qual Deus tinha criado a humanidade perfeita, como tem o seu representante em Adão e sua mulher Eva, né? O primeiro casal, né? E, após isso, Deus, por sua misericórdia e graça e bondade, tem muitos pronomes para isso, né? Mandou seu Filho para morrer por nós. E assim, garantir essas bênçãos, né? Algo maravilhoso, né? Algo sublime, algo impensável, né? Na nossa capacidade de pensamento, de intelecto limitado. Mas Deus é assim, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, né? E que Deus possa alcançar-te mais uma vez, né? Para você que está nos ouvindo, nos acompanhando, né? Possa alcançar a tua vida, pois tudo isso é para ti também, né? Ele nos disse que fosse anunciado para todos os povos, sejam judeus ou gentios, né? A reconciliação é global, né? Não é para alguns, não é para um grupo seleto. Cristo, ou melhor, Deus, através de seu Filho, quer reconciliar consigo mesmo a tua vida. Abre o teu coração, né? Aceita Jesus para a salvação, né? Para desfrutar aqui e no tempo vindouro, que se aproxima, é verdade, né? Os sinais estão aparecendo, estão acontecendo, né? E isso nos mostra que aquilo que Jesus prometeu lá, quando subiu aos céus, que disse que voltaria, né? Está bem próximo. E que tu possa estar preparado, eu possa estar preparado, possamos estar preparados para encontrarmos com Ele, que está bem pertinho. E o desejo de Deus é que nenhuma alma se perca, nenhuma mesmo. É que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso que eu insisto, aceita Jesus, né? Arrepende-te e tu terás uma sensação, uma experiência maravilhosa e sobrenatural, né? A qual nada neste mundo
vai se comparar o sentimento que tu irá sentir ao aceitar Cristo, né? Pode ter uma alegria momentânea e passageira. Não, essa alegria é permanente, que jorra como água para a vida eterna. Glória a Deus, né? Falando um pouquinho ainda, falando sobre a nova condição, né? Eu extraí um pequeno texto aqui que fala que essa nova condição, ou essa nova vida, é conferida para quem está em Cristo, isto é, o oposto da antiga vida em Adão, escravizada pelo pecado, né? É quem está em Cristo. E aqui eu separei alguns versículos para nós lermos, né? Sempre bom acompanharmos da Bíblia Sagrada, né, o que nós estamos falando, para corroborar até com o tema qual nós estamos falando, que é lá em Romanos, capítulo 5, versículo do 11 ao 15, que diz o seguinte, né? Essa nova condição é dessa forma. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Falando de Cristo aqui, né? O qual é a figura daquele que há de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Glória a Deus. Esta é a nova condição, né? Antes estávamos perdidos em nossos pecados e delitos. Eu tinha lido agora há pouco, no versículo 8, né, do capítulo 5 também, que Cristo tinha morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Isso como Deus prova o seu amor, né? Dando o seu unigênito para morrer por nós, sendo nós pecadores, para nos reconciliar com Ele, né? Como aqui o trechinho falou aqui que eu extraí da lição, fala que na antiga vida, ou na antiga aliança, podendo eu assim dizer, né, em Adão, que era escravizada pelo pecado. Todos nós, toda a humanidade, né? Jesus disse, o apóstolo, através do apóstolo Paulo, a carta aos Romanos diz que todos pecaram, né? Todos. E destituídos estávamos da glória de Deus, né? Não tinha um, né? Todos nós somos pecadores. Mas Deus prova seu amor tão grande, tão maravilhoso, que deu seu Filho para morrer por nós. E assim nos concedeu uma nova condição, uma condição de sermos agora livres e não mais escravizados pelo pecado. Mas isso não quer dizer que não haja pecado na humanidade, irmãos, né? Deixar isso bem claro. Uma vez salvo, não é que nós não vamos pecar, né? Pois, infelizmente, eu posso até assim dizer que a nossa antiga natureza vai estar em nós ainda, né? Ela só será extinta de vez quando Jesus Cristo voltar e nosso corpo ser transformado e termos um corpo glorioso, semelhante ao dele. Aí sim, aí se acabará toda essa velha natureza e esse desejo mundano e pecaminoso. Mas eu quero dizer que, a partir do momento que nós aceitamos e servimos a Cristo, né, nós temos o Espírito Santo para lutar conosco, para combater essa velha natureza que está dentro de nós. O Espírito Santo, juntamente com o nosso Espírito, que nos vivificou em Deus, nos leva mais para perto de Deus. E para perto de Deus nos leva mais à santidade. E a santidade nos leva mais à santificação. E assim é algo gradativo, que vai chegar à perfeição naquele grande dia da vinda do Senhor, a qual nós temos esperança e esperamos, né? Essa é a nossa nova condição. E tem que ser em Cristo Jesus. Tudo vai ter que passar por Ele, pois, na verdade, não existe três caminhos, né? Ou um caminho alternativo além dos dois que sempre é falado. Pois o caminho da salvação é Cristo,
né? 3,16 de João, um versículo bem famoso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É só por ele. Ele deixa bem claro. E para que essa nova condição seja atestada e feita na nossa vida, tem que ser através de Cristo. Senão, é nula, é vão. Nós vamos ter fazendo papel aqui de tolo, né? De ter uma condição alternativa, não. Jesus deixou bem claro que é através dele, né, que nós temos uma nova condição. Temos uma nova vida, uma novidade de vida, uma vida de santificação, uma vida diferente. Nós aí passamos a ser luz do mundo e sal da terra, como diz no capítulo 5 de Mateus, né? Que nós somos a luz do mundo e somos o sal da terra. Tudo isso só é possível através de Cristo. Glória a Deus. O segundo tópico, né, vai falar o que eu já venho falando sobre a cristocentria, né? Que fala o seguinte: uma vida cristocêntrica neste mundo, né? Que nós vamos ler Efésios, capítulo 1, versículo do 21 ao 23, que vai falar um pouquinho sobre esse Cristo, né? Vou voltar aqui para Efésios. Efésios, pós-Gálatas, 1, 23 e 24. Não, do 21 ao 23. Que diz o seguinte: acima de todo o principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Glória a Deus. Eu, dentro desse tema, eu procurei, pesquisei aqui, falando sobre primazia, né? Plenitude, tem plenitude que eu vou falar logo após, e tem a primazia, que significa o seguinte: que está em primeiro lugar, que ocupa o lugar mais importante, que detém a primeira colocação. Ou seja, a primazia é Cristo, né? Como aqui está dizendo a significação ou significado da própria palavra, que diz que ele é em primeiro lugar, né? Chegar à plenitude dos tempos, chegar à plenitude daquilo que Deus determinou, né? Com um tempo determinado por Deus. Esse tempo aqui eu vou citar mais à frente, que não fala que é o tempos cronos, que é tempo de cronologia, né? E sim tempo kairos, são dois termos gregos, né? Ou seja, uma palavra grega distinta em duas partes, né? Que querem dizer duas coisas diferentes, né? Mas, falando aqui sobre Cristo primeiro, como li, que ele, tudo está nele, né? Tudo ele é o primeiro, a primazia está nele, né? Por isso que eu falo sempre, cristocentria. Tudo se concentra em Cristo, que é o centro, que é o cabeça da igreja, ou que é a cabeça da igreja, né? Glória a Deus por isso, né? Vai falar ainda sobre a revelação do mistério. Essa palavra é meio misteriosa até, né? Fala sobre a revelação do mistério, que diz o seguinte, Efésios 1 e 9, né? Que vai falar essa palavrinha. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, né? Deus achou por bem, né, através do apóstolo Paulo, de revelar-nos esse mistério, né? Através do seu beneplácito. Eu fui pesquisar que palavra é essa, né? Significa demonstração de consentimento ou aprovação. Quando ele diz o seu beneplácito em si mesmo, né, é um consentimento, uma aprovação que Deus próprio quis, né, trazer a conhecimento da humanidade, as suas bênçãos, né, suas bênçãos espirituais, revelando o mistério que antes, né, na antiguidade, nos povos antigos, não se vê tão claramente, tão difundidamente falando sobre a igreja e sobre Cristo como cabeça, né? E muitas outras coisas falando sobre Cristo. No Antigo Testamento você não vai encontrar, pelo menos eu não encontrei, né? Nenhuma referência
que trata sobre a igreja no Antigo Testamento. A igreja como clareza, né? Com clareza, né? Falando sobre Cristo como cabeça, sobre as bênçãos espirituais a qual Deus revelaria, né? Isso só foi descoberto, né? Esse mistério foi através do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aqui. E eu queria ler também, né, para corroborar com isso que estou falando, no livro de Colossenses, capítulo 1, do 16 ao 20, falando sobre descobrir esse mistério. Colossenses, capítulo 1, versículo do 21 ao 23, que diz o seguinte: a vós também, que noutro tempo ereis estranhos, inimigo no entendimento pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, sou feito ministro, né? Ou estou feito ministro. Aqui fala um pouquinho sobre a revelação desse mistério, né? A qual, através do apóstolo Paulo, Deus quis, pela sua misericórdia e por bem, nos revelar o plano da salvação, né? E as suas bênçãos espirituais, né? Glória a Deus por isso, né? E falando um pouquinho sobre a plenitude dos tempos, né? Já que essa palavra já repeti algumas vezes, virou até uma redundância, né? Vou expor aqui o significado, né? Lembrando, irmãos, que eu sempre uso um dos dicionários principais que eu uso é o dicionário Aurélio. Para mim, acho que ele é bem completo nas suas traduções, tá? Né? Fica a cargo dos irmãos que quiserem pesquisar e usarem outro dicionário. Eu uso também o dicionário Plibera, que tem uma explicação, um esclarecimento bem parecido, mas sempre permeio entre esses dois. Ou o próprio dicionário bíblico, que é bem boa a sua explicação, tá? Falando um pouco sobre a plenitude dos tempos, a plenitude significa a condição daquilo que está completo, né? Inteiro, sem espaço. Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas, né? Nessa plenitude quis Deus, né, com um tempo determinado por ele, né, ou o tempo completo ou inteiro, como diz a tradução do dicionário, no tempo determinado por Deus, quis Deus, por misericórdia, revelar-nos esse mistério. E revelar o seu Filho. E mandar o seu Filho, né, para morrer por nós. Lembrando que foi voluntário a vinda de Cristo à Terra para morrer por nós. Pois desde a fundação, ou melhor, antes da fundação do mundo, Cristo glorificado como Deus já existia também, né? A Bíblia vai falar que lá no livro de João, né, nos primeiros capítulo 1, primeiro versículo, que diz que ele, né, vamos ler, né? Eu estou tentando lembrar do versículo agora, mas vamos ler que vai ficar mais fácil a compreensão. João capítulo 1, aqui João, e versículo a partir do primeiro, 1 e 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Está falando aqui de Cristo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém. Ele estava lá no início, antes da criação, antes da fundação do mundo. Vai ter um versículo, acho que é em Apocalipse, né, se eu não estou enganado, que Cristo, né, está antes da fundação do mundo. Tem uma referenciazinha, não estou lembrado agora, mas fala isso, é em Apocalipse, se eu não estou enganado, lá no começo. Acho que é no capítulo 3 ou no 2, se eu não estou enganado agora. Né, que fala que esse plano já foi arquitetado, já foi feito antes da fundação do mundo, ou seja, antes que todos nós, toda a humanidade, toda a natureza, todo o globo terra, o cosmos, todo o universo viesse à existência, Deus já tinha provido o seu filho, né? Deus já sabia que Adão iria pecar. E na sua presciência de Deus, ele já planejou tudo, pois nada pega Deus de surpresa, né?
Deus não é pego de surpresa por nada nem por ninguém. Então ele já proveu, né, a salvação em Cristo Jesus, antes que o mundo fosse fundado, né? Glória a Deus. Isso mostra que Cristo estava presente também. Aqui o versículo corrobora com isso, né? Eu tinha falado lá sobre tempos, né? Plenitude de tempos. Eu trouxe alguma coisa aqui também escrita que diz o seguinte: essa palavra em grego tem dois significados. Primeiro, cronos, que significa cronologia, dias, horas, estações, e kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado. Glória a Deus. Esse tempo pertence a Deus e só está em Deus, né? E só Ele é que sabe. Tanto é que eu vou ler aqui em Atos, capítulo 1, versículo 7, né? Já vou estar concluindo. Atos, capítulo 1, versículo 7, né? Falando sobre a sua ascensão, né? Que os discípulos perguntaram, né? Quando seria a sua vinda ou a sua volta? Vou ler do versículo 6, que diz o seguinte: aqueles, pois, que se haviam reunidos perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Né? Estavam querendo saber coisas futuras. Daí Jesus respondeu e disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Esse tempo aqui que a Bíblia fala é o Cronos, é tempo, é o Kairos, é o tempo que é estabelecido por Deus, que não está dentro do nosso conhecimento, dentro da nossa capacidade, né? Só Deus é quem determina. E chegado à plenitude desse tempo, quando chegou o tempo completo a qual ele fez, lá no Antigo Testamento foi falado sobre esse Cristo desde o início, quando fala lá no livro do Gênesis, lá no comecinho, que pisaria, a semente de mulher pisaria a cabeça da serpente, estava falando de Cristo, e assim os profetas, né, falaram sobre ele, e chegado à plenitude do tempo, teve toda essa preparatória antes, né, e quando chegou à plenitude do tempo, o tempo a qual o próprio Deus determinou, Cristo veio para a salvação, veio como semente de mulher, como todos conhecem a história, né, e andou por esta terra, anunciou o reino de Deus, né? E muitos se salvaram, né? E muitos se salvam através da pregação desse evangelho ao qual ele nos outorgou que pregasse, e o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, como está lá em João 16, 7 e 8, né? Ele, através do seu Espírito Santo agora, que está convencendo, veio, né? Ele veio antes e depois que subiu para o Pai, mandou o Espírito Santo para não nos deixar órfãos e nos deu uma tarefa de evangelizar e anunciar. Mas essas bênçãos, né? Essas bênçãos, ou esse tempo a qual eu estava falando, né? Que pertence a Deus, e por misericórdia ele nos revelou, e revelou o seu Filho, né? Foi para a nossa salvação, né? Foi através de Cristo que todos nós somos salvos. E podemos assim dizer que somos salvos, porque a Bíblia nos fala e nos autoriza a dizer dessa forma. Assim eu quero te dizer, amigo, amiga, né? E até amigos do Evangelho, muitos têm se feito, né? A salvação é para ti também. A salvação, ela pode ser alcançada por ti. Basta que tu te rendas, te arrependas e chegue o pleno conhecimento da verdade, que a verdade é Cristo. Como ele próprio disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, né? E eu sou a vida. É nele, a verdade é Cristo. Se há um outro evangelho que não coloca Cristo no centro, né? Que não é Cristo o centro da igreja, não é Cristo o centro da pregação do evangelho, do anúncio, esse evangelho está defasado, esse evangelho está incompleto. Porque é através de Cristo que eu e você, nós, alcançamos a salvação. Glória a Deus, mais uma vez, né? Vou falar um pouquinho também sobre o louvor da sua glória, né? Que fala pelo louvor da sua glória e fala que quis Deus, por sua infinita misericórdia, ser louvado e exaltado, né? Que devemos render a Ele realmente, pelo seu feito, né? Uma feitura onde nenhum ser humano, por mais intelecto, por mais poderoso que possa parecer ser, não consegue fazer o que Deus fez.
Um exemplo é criar o universo e todas as coisas. Criar-nos a nós, os seres humanos, que somos um ser tão complexo, né? A medicina ainda estuda sobre o corpo humano, sobre a anatomia humana, para tentar descobrir alguns pontos que não há explicação de tanta complexidade que há. Uma das coisas é tentar compreender como bilhões e bilhões de células faz com que haja reconstrução de tecido, né? Tem uma explicação ou uma teoria, mas nada tão conclusiva, né? Pois é algo muito complexo e só o Deus Criador é que consegue conhecer, que consegue e que conhece, na verdade, né? E que sabe porque foi Ele que criou. Isso é um motivo para louvor da sua glória, para que Ele seja glorificado e louvado, né? A salvação de Cristo é um outro motivo principal. A vida, né? O acordar, o ver a luz do sol, o respirar, o teu fôlego da vida, é mais do que motivo para glorificarmos e louvarmos a Deus. Embora que muitos não queiram reconhecer ou não reconhecem esse Deus maravilhoso e glorioso ao qual nós rendemos honra e glória, né? Que Ele fez por todos, né? Que Ele salvou e quer salvar a todos. Todos quantos o querem, Ele também quer. Glória a Deus, né? E eu vou falar um pouco também que as bênçãos, elas são destinadas para todos, como eu falei lá atrás, né? Para judeus e também gentios, né? Como é que eu posso comprovar isso? Né? Se você for ler a carta aos Efésios com atenção, você vai ver que o apóstolo Paulo ele vai usar dois pronomes, né? Ou seja, pronomes são da língua portuguesa é algo que dá qualidade ao nome, né? Vamos ver aqui. No livro dos Efésios, do 11 ao 13, que diz o seguinte. Eu já li esse versículo, mas vou ler e vou mostrar para os irmãos e para todos onde está este pronome. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Ao primeiro pronome, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Paulo estava falando nós, ele como judeu, ele e os judeus, né? Que estávamos esperando em Cristo. O pronome nós, ele estava usando para ele e para os demais judeus. Em quem também vós, já mudou o pronome, né? Já não se trata mais dos judeus, né? Nem de Paulo, nem dos judeus ao qual ele estava falando. Está agora falando dos gentios, é o segundo pronome. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? As bênçãos espirituais são para todos, né? A salvação é para todos. Aqui mostra que não é só para os judeus, mas para todos, né? Tanto é que Jesus disse, numa certa feita, disse que ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não selecionou um determinado grupo para ser salvo, né? Ou para ser evangelizado para alcançar a salvação. É para todos. Que mostra que é para os gentios, para os judeus e também para os gentios, né? E escrevi aqui também que fala que o propósito da eleição não é outro senão louvar, glorificar a Deus, né? Esse é o propósito. Essa salvação e tudo, na verdade, como eu falei, é para a glória, desculpe, e para o louvor da Trindade, do Deus Criador, né? Eu vou entrar no terceiro tópico para logo encerrarmos, vou falar aqui rapidamente, falar sobre o Espírito Santo, que é um ser tão importante quanto o Deus Criador e Jesus Cristo. Como eu falei, a Trindade é o Deus Trino Uno, cada um com seus atributos, e vou falar um pouco sobre o atributo do Espírito Santo, né? Que o tópico diz o seguinte: o Espírito Santo, penhor da nossa herança. E vou falar do selo do Espírito Santo, 1 e 13, que eu acabei de ler, né? Em quem vós também estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido,
foste selado, aqui, falando sobre o selo, né? O selo, a lição, eu escrevi alguma coisa aqui, mas a lição está aí uma definição bem interessante, falando sobre selo, que diz o seguinte: nos tempos antigos, o selo era usado como sinal de propriedade e posse pessoal. E aqui no dicionário diz o seguinte, que o selo, no dicionário Aurélio, selo significa demonstrar a autenticidade de alguém, né? Esse selo do Espírito Santo mostra que em Cristo, através do ato que Cristo fez, nós somos autênticos de Deus, né? Esse selo nos garante tal salvação, né? Este selo mostra que nós fomos agora, depois que aceitamos Cristo, separados, selados, né? Para quando vier Cristo, nós possamos estar com Ele junto com as nuvens. Me faz lembrar, falando sobre essa palavra selo, que o comentarista falou que no Antigo Testamento era sinal de propriedade, e hoje a gente vê isso. Quando você vai enviar uma carta, vai fazer uma postagem, uma carta, ou que seja um produto, sempre tem um selo, né? Que aquele selo significa que aquilo é uma autenticação, que vai chegar ao destino, né? Dado seus devidos endereços, tem aquele selo do correio postal, né? Que é os correios nossos brasileiros, que vai autenticar que aquela postagem foi feita na origem e vai chegar ao destino. O que quero eu dizer com isso? A origem, quando fomos selados, a origem do selo é o Espírito Santo que veio de Deus. E qual é o nosso destino? Para onde nós estamos indo, estamos trilhando? O nosso destino não é aqui, né? Pois a nossa herança não é material. Nós estamos selados e nos preparando, juntamente com esse selo que é o Espírito Santo, para termos a vida eterna e chegarmos ao destino final, que é os céus, né? Que foi algo que foi preparado desde o início, né? Mas naquela ocasião, por intermédio do pecado, nós rompermos, né? Ficamos separados por um período. Mas Cristo veio para nos reconciliarmos com Deus. E através desse selo do Espírito Santo, nos garantir a salvação. Glória a Deus, né? E também fala que o Espírito Santo é quem convence, né? É como eu falei. Vou até ler. O João 16, 7 e 8. Né? Para você ter esse selo, o antídoto está aqui, né? Não há outro caminho, né? João 16, 7 e 8. 16, 7 e 8, que diz o seguinte: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Vou ler o 9. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. O 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Né? É o Espírito Santo. Para você receber este selo do Espírito Santo, o caminho é este. É ele que vai convencer. Você vai abrir o seu coração, ele vai entrar e vai fazer morada, né? Como o próprio Jesus falou lá no livro do Apocalipse 13 e 20, né? Que o Espírito Santo vai fazer morada, né? Dentro da pessoa que assim o aceitar. E vai cear com ele, e ele com Jesus, e ele com o Espírito Santo, né? É algo bem interessante, né? Para que esse selo seja garantido, tem que haver um arrependimento. Se não houver um arrependimento, de forma alguma haverá salvação, né? Se não houver arrependimento, de forma alguma haverá conhecimento do Deus misterioso, que tem os seus mistérios revelados através do seu Filho. Então, tudo passa pelo seu Filho. Tem que haver a salvação em Cristo, né? Que fala também sobre o penhor da sua herança. Aí eu fui pesquisar o que significa essa palavra, né? Significa o seguinte: é uma garantia ou que garante o cumprimento de um dever ou obrigação. O que é que eu quero dizer com isso? Né? Esse penhor, que o livro de Efésios fala, volta lá para Efésios, a gente vai falar muito de Efésios
nesse segundo trimestre. Além do mais, é o tema da nossa lição, é o livro dos Efésios, né? Que diz o seguinte, 1 e 14. O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para a louvor da sua glória, né? Esse penhor é a nossa garantia, né? Tem um selo, que é a nossa autenticidade, que somos salvos em Cristo, e esse penhor é a nossa garantia que somos de Deus e iremos para Deus se permanecermos em Cristo, né? Essa é a nossa garantia, né? Esse será o cumprimento da promessa que Jesus fez lá atrás, que disse que eu vou para o Pai preparar lugar, mas eu voltarei e levarei vocês para morar comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui tem um selo que garante isso e tem um penhor que garante que ele vai voltar e vai nos levar, né? Estamos selados, né, através do Espírito Santo, e temos a penhora, ou seja, a confirmação, né, em Cristo, que Deus vai mandar seu Filho para nos levar. Também fala também sobre esse penhor, o livro de 2 Coríntios, vou voltar um pouquinho aqui, 2 Coríntios, fala sobre essa expressão também. 2 Coríntios, capítulo 1 e 22, capítulo 1, versículo 22, que diz o seguinte, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações, né? Está carimbado dentro de nós. E também 5 e 5, de 2 Coríntios, vai falar sobre isso. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Vamos observar que sempre Espírito, quando se trata do Espírito Santo, vai estar em letra maiúscula. Se você encontrar Espírito com palavra em letra minúscula, vai se falar do Espírito humano, né? Mas aqui esse penhor que ele fala do Espírito Santo, do Espírito de Deus, né? Ele é quem nos garante. Glória a Deus. Ele é quem nos garante o cumprimento dessa promessa que ele prometeu. Essa é a garantia, né? Este é o selo. Que você possa estar atento, estar com os ouvidos e o coração aberto para esse Jesus Cristo, que um dia vai voltar. Parece até meio repetitivo, mas é a nossa obrigação falar, é a nossa obrigação evangelizar, é a nossa obrigação pregar sobre esse Cristo que ressuscitou e está à destra do Pai, né? E que através do Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, que veio para convencer o homem do pecado e da justiça e do juízo, como eu falei, possa te convencer a aceitá-lo, pois é só através deles que a gente vamos desfrutar de todas essas bênçãos e muito mais, tanto materiais e muito mais sublimes e importantes, que é a espiritual, e muito mais, que é a vida eterna com Deus para sempre. Glória a Deus. Falando isso, vou fazer a conclusão, vou ler a conclusão aqui do comentarista, né? E desde já agradecendo a você por ter participado, desde já agradecendo a você por ter divulgado, ter compartilhado, ter assistido, né, este vídeo. Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua família, a sua casa, o seu emprego, né? Que possa estar lhe aproximando de Deus através de Cristo, né? Meus agradecimentos, né, pelo seu tempo, a sua disponibilidade de assim ficar, né? E assim aprendermos um pouquinho mais de Deus através do seu Filho e através dessa lição tão maravilhosa, né? Muito obrigado desde já. E logo, logo, assim que eu concluir, estaremos fazendo a oração pela sua vida, né? Para que você que ainda não se converteu, que não é evangélico, que não aceitou a Jesus, possa estar o aceitando, né? E se arrependendo. E Ele lhe abrindo os olhos espirituais e lhe mostrando essas bênçãos tão maravilhosas, né? Assim como Ele tem nos mostrado. A conclusão diz o seguinte: nessa porção da Epístola aos Efésios, o plano divino revelado resulta na reconciliação do ser humano com Deus, por meio de Cristo, e na ressurreição de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Ambos os propósitos devem redundar em louvor e glória ao Deus eterno.
Na plenitude dos tempos, todo o desígnio divino estará plenamente executado. Glória a Deus. Aqui o finalzinho nos mostra que será executado por completo, né? Ainda está incompleto o desígnio de Deus, pois quando eu falo que está incompleto, não a sua obra em Cristo, mas está incompleto falando sobre a salvação, né? Que ele ainda espera que muitos se arrependam e volte-se para ele, que é o Deus Criador e o que é digno de ser louvado e exaltado e bendito e glorificado sobre tudo e sobre todos, né? Quando tudo isso estiver acabado, né, que a obra completa com a vinda de Cristo, tudo isso que nós falamos aqui não será mais possível, né? Mas que o Senhor Deus possa te dar mais um dia de oportunidade, assim como Ele tem dado para todos nós, amém? Agradeço mais uma vez pela sua presença, estar aí assistindo, e divulgue, compartilhe, dê o seu like, né? Se inscreva no canal, logo logo estaremos passando mais sobre a lição deste segundo trimestre, né? Que fala sobre a igreja eleita, falando um pouco sobre o livro dos Efésios. Amém? Não posso deixar de fazer um agradecimento aqui, antes de fazer a oração, ao irmão João Luiz, nosso evangelista, meu professor, que ainda é, né? Não posso esquecer, nunca, né? Tudo o que sei, né? Tudo o que aprendi foi através, primeiramente, de Deus e de muito afinco dos seus ensinamentos lá na nossa igreja da sede, lá na Restinga, né? Um agradecimento a ele, né? Que Deus possa abençoar a sua vida e a sua família. A Bíblia nos outorga a dar honra a quem tem honra. Que Deus continue abençoando e dando sabedoria a ele para continuar divulgando esse evangelho verdadeiro ao qual nós falamos, né? Um agradecimento especial aqui a ele. Que Deus possa o abençoar e Deus possa nos abençoar como um todo. Amém? Vamos estar orando e agradecendo a Deus por mais essa lição, né? Vamos lá. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graça a nós te damos, ó Pai, por nos revelar mais uma vez o teu amor e a tua misericórdia, Senhor. Através dessa lição maravilhosa, ó Pai, tu nos mostra um pouquinho quão grande é o teu amor para com a humanidade e quão bênçãos maravilhosas tu tens sobre a vida daqueles que te aceitaram e que irão te aceitar, Senhor. Muito obrigado, Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida do irmão João Luiz, pela vida da sua família, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pela vida da minha esposa e da minha família, Senhor. Te agradeço pela vida de todos esses que serão alcançados por este vídeo, Senhor. Por esta videoaula, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor. Possa estar livrando e guardando, Senhor, todas as famílias, todos aqueles que estão em Ti, ó Pai. E todos aqueles que não estão, Senhor. Que o Senhor possa os livrar e guardar de igual modo, ó Pai. E assim dar-lhes uma nova oportunidade, Senhor, em Cristo, teu Filho amado, a qual tu mandou, né, tu enviou para salvar toda a humanidade, Senhor, ou todos quantos aqueles que querem, né, Pai? Vai abençoando, Senhor, vai guardando, vai dando-nos um dia maravilhoso, um dia abençoado na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por essa lição maravilhosa. É isso que eu te oro e também te peço, Senhor, continue dando sabedoria, Senhor. Que o teu Espírito Santo continue falando na nossa boca, Pai. Dando-nos entendimento, Senhor, para revelar-nos, através do teu Espírito, os teus mistérios e os teus desígnios nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.